Aleluia. Graça e paz, queridos. Eu não vou dizer que eu estou muito feliz, não, porque vocês já sabem, né? Que eu sempre estou muito feliz em estar aqui com vocês. Mas estou muito feliz pela oportunidade que Deus ele tem nos dado de falar de vida durante esse mês, né? É muito bom quando a gente tem a convicção do Deus que nós servimos, porque nós não precisamos nos preocupar com as situações, porque nós entendemos que Deus ele nunca perde o controle, nunca. Independente do que seja, Deus ele nunca perde o controle. E aí, nós estamos no Setembro da Vida, um mês que, ao contrário do que é muito falado, a gente não nega a circunstância, a fé não vai negar o problema, mas nós entendemos que a Bíblia diz que criei, por isso falei. Então, nós vamos sim falar de vida, falar da palavra, falar daquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas, amém? E aí hoje a gente está nessa sequência, nós começamos a primeira ministração aqui e Deus ele trouxe uma palavra acerca dos enganos que vêm através são criados na nossa mente através daquilo que a gente escuta, com o intuito de nos fazer parar, com o intuito de fazer com que nós vejamos o Evangelho de forma distorcida, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Na semana passada, nós falamos aqui que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Nós entendemos que nós não vivemos por aquilo que podemos, mas vivemos porque sabemos que o Senhor ele nos sustenta. E aí hoje, queridos, para nós continuarmos, Deus ele trouxe uma palavra acerca de algo que dentro do que a gente vem falando, né? Sobre o adoecimento, a gente está aí conscientizando as pessoas da importância da vida. Em relação à prevenção ao suicídio, a gente viu que as pessoas têm uma tendência, por conta dos problemas, a se entristecer, a desanimar, a querer parar, a não fazer as coisas. Mas tem um outro problema que é muito comum e acaba gerando muitas situações na vida das pessoas. E a gente entende que nem sempre essa situação pode levar a um suicídio. Mas, infelizmente, é algo que pode prejudicar em muito a nossa vida, que é o medo. A gente tem visto aí muitas pessoas sendo socorridas aos hospitais, com crise de ansiedade, com crise de pânico, muitas vezes achando que está morrendo, e quando chega no hospital, o médico diz, é crise de ansiedade, é crise de pânico. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o que Deus tratou comigo, não é? E a gente sempre diz aqui, aquilo que Deus traz para a igreja, antes de qualquer coisa, trata a gente que recebe, né? E eu louvo a Deus por isso. E aí, como tema para essa ministração, o Senhor trouxe chamados para a ousadia. Amém? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Aleluia. Aliás, 2 Timóteo, no capítulo 1, e aí você já abre sua Bíblia, já se põe de pé, já glorifica o Senhor, porque essa palavra é a verdade, amém? E aí, 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 7 e 8. E aí eu vou ler em duas versões diferentes, para a gente entender aquilo que Deus tem. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Aleluia. Timóteo fica ali antes de Tito. Depois de 1 Timóteo, que fica depois de Tessalonicenses. Amém? Amém. E aí a palavra diz assim, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. E em outra versão, o mesmo versículo diz assim, o verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Cremos verdadeiramente que ela é a verdade, Pai. E entendemos que aquilo que o Senhor trata conosco é para que possamos avançar cada dia mais na ministração da Tua palavra, do Teu Evangelho a todas as pessoas. Obrigada, Pai, por nossos corações preparados para receber de Você e que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, Pai. Repreendemos em nome de Jesus toda a distração, Pai, para que não sejamos roubados nessa noite, mas para que essa palavra venha nos fortalecer, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. E aí, esse é um versículo que é muito conhecido, né? A gente vai ter várias versões. A gente leu aqui espírito de covardia e leu espírito de temor. Algumas versões já traz exatamente: Deus não nos deu espírito de medo. E aí a primeira coisa que nos chama a atenção é espírito. Deus, ele nos deu o Espírito Santo. Amém? Ele deixou para nós o Espírito Santo enquanto consolador, enquanto professor, e a gente ouviu isso aqui já. A gente tem aprendido que o Espírito Santo, ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos dar as direções corretas, a nos consolar na hora da angústia e da dor. Não tem nos deixado só, amém? Mas, queridos, a palavra de Deus, ela não se engana e ela não traz erro. Então, se nós pegarmos por aquilo que a palavra diz, a gente entende que o medo não vem de Deus. Amém? Então, nós passamos a entender se algo não vem de Deus, porque a palavra diz que Deus não nos deu um espírito covarde. Deus não nos deu um espírito de medo. Nós precisamos entender como lidar com as situações que nos geram medo. Porque se nós não aprendermos a lidar com isso à luz da palavra, nós vamos estar vivendo fora da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E aí, infelizmente, diante de muitas situações da nossa vida, muitos problemas, o medo, ele acaba surgindo. E qual é a função do medo? Infelizmente, o medo vem para roubar a nossa fé e nos fazer esquecer quem é nosso Deus. Vocês já notaram que quando a gente está numa situação de muito medo, a gente esquece quem a gente é? Quando a gente está bem, a gente lembra que a gente é filho de Deus, que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. A gente lembra que a gente, é muito bom dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Quando está tudo bem. E quando não está bem? E quando parece que está tudo desabando? E quando você vê um problema que parece que não tem solução, o medo bate. O coração dispara. Sei que alguém aqui já, com certeza, já passou por essa situação. Porque existe um medo, queridos, que é natural. Que foi o próprio Deus que nos deu como alerta, né? Que está lá, por exemplo, ninguém vai estar passeando no meio do mato, chega uma onça pintada e você vai dizer, vem gatinho. Não vai, né? O medo, ele vai fazer você despertar para buscar abrigo, correr, subir numa árvore, alguma coisa você vai ter que fazer. Então, é uma reação natural do ser humano para a sua preservação, para a gente ter cuidado conosco, com os nossos, isso é natural. Mas, queridos, o medo que vem para nos impedir de avançar não vem de Deus e não é normal. Um medo que, infelizmente, começa a fazer a gente achar que Deus não está nos vendo. A situação está tão difícil que aí a gente começa a dizer, tem alguma coisa errada, Deus não é possível, Deus não está me vendo não. Meu Deus, eu oro tanto e Deus não me escuta.
E o medo, ele começa a crescer e ele começa a fazer você parar. A gente tem visto aí muitas situações e quando a gente liga a TV, quando a gente abre as redes sociais, a gente vê tantas situações de violência. E aí a gente começa a pensar, né, em sair de casa, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas comentarem isso, sair numa rua deserta, lá vem um homem da moto, misericórdia, não é? Essa semana pegaram uma pessoa na rua da minha casa. Então, o medo, ele começa a dizer assim, não vai não. Se tu sair, tu vai ser assaltado. É melhor tu ficar em casa. Mas minha igreja é lá em Cruz de Rebouças. Ou então, mas a rua da igreja é deserta, quase não passa gente. Eu não vou não. Queridos, isso não vem de Deus. Porque quando o medo vem para tentar nos impedir de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós precisamos ter o entendimento de quem está conosco. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas aí o medo, ele faz com que a gente esqueça. E a gente só pensa em quê? Nele. No que pode acontecer. A gente só pensa no mal. E a gente tira o foco, como a gente falou lá na primeira ministração, do alvo que é Cristo. Aleluia. E aí, nós entendemos que o inimigo das nossas almas, ele vai trazer o engano para a nossa vida. Ele vai tentar roubar a nossa alegria para nos enfraquecer. E aí ele vai gerar o medo em nós para nos parar. Diga assim, misericórdia. Queridos, nós não fomos chamados para ficar parados. Aleluia. E aí talvez você diga assim, Adna, mas eu sempre fui assim. Aí vem a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Queridos, nós não fomos criados para viver assim. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia. Um espírito que nos leva a avançar. Quando a gente pensa em Josué, diante da situação em que ele se encontrava, não é? A gente pensa ali, Moisés pega 12 homens e manda para uma terra que Deus já tinha dito que seria deles. Deus já tinha dado a terra. Deus já tinha dito, a terra é de vocês. E aí foram 12 homens espiar a terra. E quando chegaram lá, e aí voltaram, eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Será que o negócio era bom? Um cacho de uva, 2 homens carregando. E aí as palavras deles mesmos diziam que era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra boa, uma terra farta. Mas, queridos, havia um problema. O medo se instalou naqueles homens. Porque quando eles chegaram lá, ele viu que a terra era boa, mas eles viram os gigantes. Eles viram que haviam inimigos na terra. E aí o medo fez eles esquecerem a promessa de Deus. Deus tinha dito, a terra é de vocês. Mas imediatamente, ao ver os inimigos, o medo tomou conta deles. Esqueceram a promessa. E só sobrou Josué e Calebe, dos 12. Que disseram assim, não. Se Deus disse que a terra é nossa, nós vamos lá e vamos destruir eles. Isso, queridos, é ousadia do Espírito. Porque não é a ousadia que vem de Deus, não depende da minha e da sua força, não. Porque o problema é que às vezes a gente quer agir acreditando que a gente pode. A gente quer fazer as coisas acreditando que é naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, na minha inteligência. Eu acho que é na força do meu braço. Não, queridos. Josué e Calebe sabiam que não era eles que podiam, mas eles sabiam que Deus tinha falado. E eles tinham a certeza que quando Deus fala, Ele cumpre, queridos.
As pessoas não esqueceram apenas que Deus tinha dado a terra, não. Eles esqueceram tudo que Deus tinha feito lá atrás. Deus abriu o mar vermelho para eles passar. Deus ergueu uma coluna de fogo para aquecer eles durante a noite no deserto. Deus mandou uma nuvem que fazia sombra para eles durante o dia, para eles não serem queimados. Deus mandou maná do céu. Mandou codornizes, quando eles reclamaram porque não tinha carne. Deus mandou água sair da rocha. E o medo fez eles esquecerem tudo isso. Aleluia. E não é diferente com a gente. Porque, queridos, se vocês pararem e olharem para a vida de vocês, quantas coisas Deus não já fez por vocês? Quantas coisas Deus não já fez pela minha vida? E quando o medo vem, eu esqueço de tudo. E eu olho só para o medo. E aí nos tornamos filhos ingratos. Porque esquecemos o bem que Deus já fez por nós. Aleluia. E aí, será que isso só acontece com a gente agora? Será que é porque nesse tempo está pior? Será que é porque a gente é mais fraco? Sei lá, a gente tem menos fé? Será, queridos? Não. E a gente vai ver a vida de alguns homens de Deus que encontramos na Bíblia, que passaram por situações semelhantes. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Aleluia. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Aleluia. A história de um homem de Deus, poderoso, homem de fé. Aleluia, com uma unção poderosa. E que todo mundo aqui já ouviu falar. Amém? E aí em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um recado a Elias com a seguinte mensagem. Mandou um recado. Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizesse com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. E aí a gente começa a pensar sobre Elias, nessa situação. Acabe, que era o rei, vai procurar Jezabel. Quem era o rei era Acabe, viu? Mas ele foi procurar Jezabel. Por quê? Jezabel era que mandava. E aí Jezabel manda um recado, uma ameaça, dava um BO isso aqui, né? Se fosse hoje, a gente ia direto para a delegacia. Um BO de ameaça. E aí, Elias faz o quê? Elias foge. Imediatamente, quando Elias recebe o recado, Elias é tomado pelo medo. E aí o medo, a gente acabou de dizer que o medo faz a gente esquecer, não é isso? Querido, se a gente voltar para o capítulo 18, a gente está no 19. Se a gente voltar para o capítulo 18, a gente vai ver a história de Elias. Elias, diante dos pouquinhos profetas. É só 400, não era?
Os 400 profetas de Baal, né? Era um bocadinho de profeta lá. E aí, Elias desafia todos os profetas a orar, a fazer sacrifício ao Deus deles, que era Baal. E aí eles sacrificaram, e ofertaram, e oraram, e gritaram, e clamaram, e nada. Elias prepara o altar, arruma o altar, oferece o sacrifício, faz um rego em volta, enche d'água, molha a lenha e ora. Desce fogo do céu que lambe até a água do rego. Aleluia. E aí, como o próprio rei diz, todos os profetas foram mortos ao fio da espada. Queridos, foi de um capítulo para o outro. Não fazia muito tempo não, porque aconteceu e Acabe amarrou-a no cós e correu para contar para Jezabel. Não fazia muito tempo não. Mas Elias, por causa do medo, esqueceu o que Deus tinha acabado de fazer através da vida dele. E aí, infelizmente, por se deixar tomar pelo medo, aconteceu tudo que a gente está falando aqui com Elias. Primeiro, o medo fez Elias esquecer Deus. Porque vê quando ele podia ter orado a Deus ali mesmo, né? Deus, vem cá. Como assim? Eu estou aqui, sou profeta, falei para o teu povo e vão me matar. Não é assim? Tinha toda a autoridade para fazer isso. Elias nem lembrou de Deus, saiu, foi na carreira. Esqueceu. O medo fez Elias fugir. Não quis enfrentar, não. Fugiu. E fugiu para longe, viu? Porque um dia de caminhada é muita coisa. O medo nos faz abandonar nosso chamado. Elias tinha um chamado, queridos. Elias era a boca de Deus naquela terra. Elias foi chamado para desmentir as mentiras que os profetas de Baal contavam. Mas ele abandona o chamado dele. O medo nos paralisa. O medo nos impede de ouvir a voz de Deus. E aí você vê que Elias para num lugar, já abandonou o propósito, já fugiu. Aí, lembra de Deus. Que às vezes acontece com a gente, né? Quando a gente corre e foge, deixa de vir para o culto, não quer saber de Deus, não quer, só pensa no problema e só está com medo do que vai acontecer, quer nem falar com a pastora, não quer nem graça com a minha discipuladora. Quer nem graça, porque eu sei que ela vai vir com a palavra, vai ser... Não, deixa quieto. E aí ele lembra de Deus. Mas o medo era tão grande que ele não lembrou de Deus para pedir providência a Deus. Ele lembrou de Deus para pedir a morte. Vejam o engano do diabo. Ele sabia, Elias conhecia Deus, minha gente. Hoje eu e você temos condições de falar diretamente com Deus. Naquela época não. Só quem falava com Deus eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Ou seja, Elias era um homem que falava com Deus. E ele vai falar com Deus para pedir a morte. Não é diferente de nós. Quantas vezes a gente não se ajoelha diante de uma situação difícil e ao invés de declarar em nome de Jesus o que é que nós queremos que aconteça, o que a palavra nos garante para a nossa vida, a gente começa a lamentar e dizer assim, mas Deus, por quê? Mas Deus, eu preferia morrer. Me tire dessa situação que eu não aguento mais. E esquecemos quem é o nosso Deus. Aleluia. Elias venceu os profetas, mas fugiu com medo de uma mulher. Esqueceu de olhar à sua volta. Esqueceu
de parar e pensar assim, o que foi que Deus já fez na minha vida? E olhou só para o problema. E nós precisamos entender, queridos, que maior do que os nossos problemas é Deus. Amém? Mas aí não foi só Elias, não. Vamos lá para Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1. O versículo de 1 a 3. Jonas foi mais um que fugiu, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Vejam que interessante. Jonas fugiu da cidade, Jonas fugiu do povo, Jonas fugiu, achou, né? Que ia fugir de Deus. E partiu em direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Queridos, infelizmente nós, muitas vezes também fazemos isso. E sabe quando é que a gente faz isso? Quando diante do problema a gente para de orar. Quando diante do problema a gente deixa de ouvir as direções de Deus para tentar dar o nosso jeitinho. A gente não quer saber do que Deus diz para aquele momento. Porque às vezes Deus vai dizer assim, cale a boca. E tudo que você quer falar. Mas é um absurdo, como é que faz uma coisa dessa comigo? Porque eu sou assim, porque eu sou assado. E Deus diz assim, se cale. Mas a gente quer falar. Ou então, Deus diz, abre a tua boca, fala. Mas a gente não quer falar. A gente tem medo. E aí, Jonas... O medo de Jonas levou ele a quase ser morto, porque aí vocês conhecem a história, veio uma tempestade, o barco quase afundando, se lança a sorte, cai em Jonas. A culpa era dele. Tinha nada que ir tentar se esconder de Deus. Sua decisão não considerou a necessidade do povo. Queridos, quando a gente deixa o medo tomar conta da nossa vida, a gente abre mão do nosso chamado, a gente está se esquecendo das vidas que estão aparecendo no mundo. A gente se torna egoísta, porque a salvação não foi só para a gente, não. A gente trata o evangelho como se fosse exclusividade nossa. Já estou salvo, já aceitei Jesus, então tá bom. E o resto que se vire. Quando a gente abre mão de cumprir o chamado de Deus por conta do medo, a gente está declarando que não se importa com as vidas que Deus nos chamou para amar. E isso é muito sério. Porque a palavra diz, ide, não ficai. Ficai foi lá em Pentecoste, e já aconteceu. Nós já fomos revestidos para esse novo tempo. O medo nos deixa egoístas realmente. Tanto é que no final da história de Jonas, a gente vê uma coisa muito interessante, porque ele vai voltar, né? Ele vai voltar. Eu costumo dizer o seguinte, eu passei por uma situação em que eu morei 4 anos no Recife. E aí minha mãe faleceu, meu pai resolveu casar e ficava todo mundo dizendo, vem embora, volta para tua casa e tal, teu pai vai embora. E eu dizia assim, quero nada, quero não. Não quero mesmo, volto não, não volto. Só que o Espírito Santo dizia assim, é para você voltar. E eu dizia assim, não vou. Volte, não vou, não quero, não volto. Não vou para Igaraçu, não quero morar em Igaraçu mais, não vou. E aí eu costumo dizer que Deus me botou numa quina de parede. Dá para ir para algum lugar na quina da parede?
Foi que alguém lhe imprensa ali, meu amigo. Não tem para onde você fugir, não. Ou você obedece ou obedece. E aí, eu morava num apartamento. E a dona do apartamento, que dizia assim, não, você pode morar quanto você quiser. Aí, de repente, ela chega para mim e diz assim, não vou precisar vender o apartamento. Eu disse, pronto, agora vai. Mas eu não volto. Não volto. Aí, e agora? Aluga uma casa. Aí lá vai eu alugar uma casa. Não conhecia ninguém. Tinha a avó do meu filho, que morava num bairro ali em Água Fria. E eu não conhecia nada. Na época eu morava na Caxangá e vim, não conhecia nada. Mal sabia pegar o ônibus para descer na faculdade para voltar para casa. E aí fui-me embora alugar uma casa lá perto de onde ela morava, que era para poder deixar Anderson para ir trabalhar e estudar. E aí eu comecei a pensar, né? Não vou não, já aluguei uma casa, está tudo certo, não quero mais voltar para Igaraçu, não vou. E aí, um belo dia, eu cheguei da faculdade, já era umas 10 horas da noite, aí a tia dele trouxe ele para mim, e aí eu entrei, fechei as portas e tal. Minha gente, eu passei a noite ouvindo duas pessoas conversando do lado de fora da janela. E a conversa não era boa, não era agradável. E aí aquilo foi me dizendo assim, tá vendo que não é para você ficar aqui, tá vendo que não é para você ficar aqui. Olha, foi me dando desespero, e eu ficava pensando, se Anderson chorar, vão invadir a casa. Ai, meu Deus, passei a noite acordada com Anderson no braço. Quando amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi uma ligação para o meu sobrinho. Arruma um carro e vem buscar minhas coisas, que eu estou voltando para Igaraçu hoje. No mesmo dia, minha gente. E eu entendi que quando Deus determina algo na nossa vida, você pode fugir o quanto você quiser. Vai ter uma hora que você vai ficar numa quina de parede e não vai ter mais para onde ir. Ou obedece, ou obedece. Infelizmente, às vezes a gente tem que passar por situações dolorosas, porque foi difícil, viu? Que noite terrível para poder obedecer. E aí, infelizmente, né, Jonas tomou a decisão errada, mas aí ele volta, depois de passar pelo que ele passou aqui na parede dele. E aí, quando ele vai e ele prega, as pessoas se arrependem. E aí, o que é que Jonas faz? Lembra que a gente disse que Jonas era egoísta? Que não estava pensando nas pessoas? Que a gente abre mão das pessoas por nosso egoísmo? Jonas vai reclamar com Deus, porque foi que salvou o povo. O egoísmo nos leva para um lugar onde a gente questiona a ação de Deus. Misericórdia, porque isso é espírito de rebeldia. E aí, Jonas passou pela situação de medo, foi levado à frustração, porque ele voltou, mas não voltou satisfeito, voltou com raiva. Não queria enfrentar a situação. E aí, frustrado, desiste da vida. Mais um que chega para Deus e quero morrer. E, queridos, medo vai nos levar para esse lugar de desistência da vida. Porque a gente vai começar a se sentir incapaz. A gente vai começar a questionar Deus. A gente vai começar a achar que nós não somos merecedores do que está acontecendo. Queridos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Nós não merecíamos nada. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós fomos salvos pela graça. E foi isso que nos colocou nessa posição como filhos. Mas às vezes a gente esquece disso. E a gente começa a achar que quando a coisa está errada, é maldade de Deus com a gente. Porque a gente é bonzinho. E não era para estar sofrendo. Olha que coisa linda. Eu sou tão boazinha, bichinha. E aí, a gente vai para a última pessoa. Que Deus ele trouxe como exemplo.
E aí Deus é tão lindo, né? Que é glória a Deus porque a gente tem o mesmo espírito, né? E aí, ontem Deus me deu a ministração tal, e eu fazendo as anotações. Aí hoje de manhã, ela está lá em casa, e aí a gente sentou para tomar café, e ela começou a conversar sobre a palavra, e aí ela vem falar exatamente de quem? Eu disse, ó pai, dando spoiler. O Espírito Santo fica dando spoiler da mensagem. De Pedro. Gente, Pedro era um homem muito ousado, não? Pedro abandonou tudo e seguiu a Jesus. E quando vinha o povo lá, a multidão, Pedro estava logo lá, afastando o povo de Jesus. Era quase segurança de Jesus. Quando chegou lá no Getsemane, o povo para prender Jesus, Pedro puxa a espada, tora a orelha. Era o brabo. Ousado todo, né? O medo tomou conta de Pedro. Jesus é preso. Os soldados procurando quem eram os aliados. E aí o medo faz Pedro negar Jesus. E aí talvez você diga assim, nunca vou negar Jesus. Nunca vou dizer que não creio, nunca vou dizer que eu não sirvo a Jesus. Querido, nós negamos a Jesus com as nossas ações. A gente não precisa abrir a boca para dizer que está negando a Jesus, não. Quando Jesus nos chama para fazer algo e a gente desiste de fazer, a gente está negando a Ele. Quando Deus nos manda entregar uma palavra para alguém e a gente não entrega, a gente está negando a Ele. Quando Deus nos chama para abençoar a vida de uma pessoa e a gente não abençoa, a gente está negando a Ele. Não precisa abrir a boca e dizer, eu nego a Jesus. Não conheço, como Pedro fez. E aí a ficha de Pedro só cai depois. E o medo fez ele ficar amargurado. E, infelizmente, quando a amargura toma conta de nós, nós perdemos o ânimo. E como é que a gente viu isso acontecer com Pedro? Vocês lembram que quando Jesus ressuscita e aparece, os discípulos estavam todos reunidos. Jesus manda um recado, dizendo que vai ter com eles. Mas ele diz assim, diz a meu servo Pedro. Sabe por quê, queridos? Deus sabia, Jesus sabia que Pedro estava numa situação de amargura tão grande, se sentindo tão mal por ter negado a ele, que Pedro não iria. Se o convite fosse assim, diz para os discípulos ir para lá que eu estou chegando, Pedro não iria. Porque naquele momento que ele negou, para ele não era mais digno de ser discípulo de Cristo. Queridos, e é exatamente isso que o medo faz com a gente. Tenta tirar a gente do nosso lugar, da nossa posição de filhos de Deus. Porque a gente começa a achar que não pode, que não consegue, que não dá certo. E a gente abre mão de bater o pé e dizer assim, o inferno não vai prevalecer em cima da igreja do Senhor. O inferno não vai vencer. O inferno não pode com a minha vida. O medo nos rouba a nossa posição. Aleluia. Mas a gente percebe que Jesus, ele trata conosco individualmente. Ele sabe exatamente as nossas fragilidades. Por exemplo, todo mundo conhece a pastora Érica sabe que ela tem pavor de sapo. Não é, Silvia? Pavor. Mas é o medo dela. O sapo pode pular à vontade aqui, que para mim, nem. Mas eu tenho os meus medos. Você tem os seus, e os seus, e os seus. E a palavra não nega isso. Mas eu e você precisamos permanecer firmados na palavra para que o medo não nos domine. Porque vai ter hora que o medo vai vir, você vai ter que avançar com medo. O medo não pode nos dominar. Aleluia. Nos 3 exemplos, nós vimos que o medo
fez os homens saírem de suas posições. Elias abandonou a posição de boca de Deus. A gente vê, Jesus dizia para os discípulos onde eles chegariam, o que eles deveriam fazer, que eles levariam o evangelho a toda parte da terra. E Pedro abriu mão da sua posição. Aleluia. Mas nós precisamos não nos deixar ser dominados, amém? E como é que a gente faz isso? Primeiro, nós precisamos reconhecer que nada é sobre nós. Não tem a ver com a gente, é sobre Ele. É lembrar que é Ele que tem o controle. Não é a gente que sabe. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ele já esteve no meu futuro. Eu estava conversando na reunião, e eu dizendo aos ministros, né, quando o pastor disse que eu ia ministrar em setembro. O pastor disse isso em julho. Em julho, o pastor disse isso. E eu disse amém. Amém. Nós estamos em setembro. A vida que eu tinha em julho não é mais a vida que eu tenho em setembro. Eu sabia disso, mas ele sabia. E ele já tinha preparado tudo. Aleluia. Porque ele conhece o meu e o seu futuro, queridos. Então, quando a gente entende que não é sobre a gente anda em confiança, crendo que, Pai, eu não estou vendo o chão, mas se você está me mandando andar, eu vou pisar. Aleluia. Porque ele se responsabiliza, queridos, pela palavra dele. Aquilo que a palavra dele nos garante, ele se responsabiliza. Nós precisamos lembrar que temos o próprio Deus em nós. A gente esquece do Espírito Santo por causa do medo. A gente abre mão das orientações do céu para ouvir o medo falar e dizer não vai, não faz, não adianta, acabou, não tem jeito. Isso é o medo falando. Mas nós precisamos lembrar que Deus está em nós. E onde nós pisamos, Deus pisa junto conosco. Aleluia. Nós precisamos trazer à mente quem é o nosso Deus. E aí a gente esquece, como a gente falou semana passada, a gente tem que começar a declarar a palavra. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Ou seja, a gente fala do que crê. O que é que você tem falado? Porque você tem falado aquilo que você tem acreditado. Então, se a gente não estiver acreditando em quem é o nosso Deus, no que Ele é capaz de fazer, a gente vai estar acreditando naquilo que o medo fala. Nós precisamos viver a palavra, mas precisamos agir em fé. Porque a fé tem uma voz, mas ela tem uma ação correspondente. Não adianta eu dizer que creio se eu ajo exatamente o contrário. Adiantava o quê? Elias pregou Deus, mas na hora do medo ele esqueceu e fez exatamente o contrário do que a fé diria para ser feito. E nós não podemos agir assim. A situação está difícil, o problema está grande. A gente tem que lembrar o que é que a palavra diz. A palavra diz que Deus nos supre em todas as nossas necessidades. A palavra diz que Deus acampa os anjos ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Não é porque tu não sabe. Eu estou tão doente. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não, mas eu orei, eu creio, mas eu continuo sentindo. Eu continuo crendo no que a palavra diz. Eu posso estar sentindo a dor do mesmo jeito, mas eu vou continuar dizendo que eu sou sarada e curada. Porque é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que a gente não pode ter uma fé como as ondas do mar. Aí agora eu oro, creio. Aí daqui a pouco a dor bate e eu deixei de crer. Meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Já deixou de crer, queridos. E aí a fé, ela é oposta à incredulidade.
Não tem como você alcançar as bênçãos de Deus se você não crê e tem, que até inclusive a pastora Elis trouxe hoje, uma fé verdadeira, uma fé que age, uma fé que faz você andar de acordo com aquilo que você está declarando. Aleluia! E aí, diante do medo, nós precisamos lembrar que a nossa segurança está em Deus. Renato? Nós precisamos entender que não somos nós, não depende de nós. Mas a Bíblia nos garante, queridos, quando nós abrimos o Salmo 91, aleluia, aleluia. A palavra diz que aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem deposito a minha confiança. Ele me livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele me cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas me refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temerei o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temo a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos perceberei e contemplarei a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto o Senhor é o meu refúgio, e nele eu fiz a minha morada. Nenhum mal me alcançará, e desgraça alguma chegará à minha casa. Aleluia, queridos, nós precisamos confiar nessa palavra. Ele é o nosso socorro, Ele é um Pai bom, Ele é um Deus bom, Ele nos fez filhos. Aleluia. Se você pensar nos seus filhos aqui na terra, o que o seu coração tem a respeito deles, você vive desejando mal para os seus filhos? Não, você quer o melhor. A sua vida é proteger os seus filhos. E por que você acha que com Deus é diferente? Aleluia. Deus, Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. E aí nós precisamos declarar aquilo que nós cremos, querido. Não podemos deixar de declarar ao mundo, mas principalmente, nós não podemos deixar de declarar para nós que nós estamos seguros. É nos braços dEle que nós estamos seguros. Quando parece que as nossas pernas já não têm mais força para caminhar, lembre que Ele tem nos carregado no colo e não tem nos deixado só um minuto. E eu quero convidar você a louvar junto conosco, a agradecer a Deus. Vamos levantar, vamos adorar, vamos declarar que Ele é o nosso lugar seguro, é nele quem nós confiamos, é Ele que tem nos protegido e nos livrado do mal.